Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Newton Scala, eu sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma alegria poder contar com a sua audiência aqui. Quero te pedir que, se você ainda não é inscrito em nosso canal, que você se inscreva em nosso canal e acione também aí o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Também gostaria de pedir-te um favor: se você está gostando desse conteúdo, compartilhe com seus amigos, pelo menos com 3 amigos, para nos ajudar a divulgar a palavra de Deus. Quero também lembrar-lhe que ouvir essa palavra de modo algum substitui a importância de congregar numa igreja local. Nós estamos num tempo de quarentena, de isolamento social, e por isso não estamos nos reunindo, mas entendemos que é ensino bíblico da maior relevância não deixarmos de congregar. Ao contrário, quanto mais percebemos que o dia da volta do Senhor se aproxima, maior necessidade há de estarmos congregando e encorajando uns aos outros, conforme nos diz a palavra de Deus. E por falar em palavra de Deus, quero te convidar para acompanhar-me na leitura bíblica da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que diz: Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Este texto bíblico sempre falou ao meu coração de um modo muito especial, mas nesses últimos dias parece que ele ganha uma vida nova. Quando a ansiedade tem alcançado níveis quase que insuportáveis em tantas pessoas. As preocupações, aquela angústia de estar parado em casa quando sabe que tem tanto serviço para fazer aí fora. Todos estão vivendo momentos de tensão e também de ansiedade. E o nosso texto fala sobre como lidar com a ansiedade de modo a ter sucesso. O tema da nossa mensagem hoje é sempre tranquilo. E esse é o desejo de Deus para você. Deus quer, no final dessa mensagem, que você saiba como viver sempre tranquilo. A ansiedade, ela pode ser definida de muitas maneiras, e talvez médicos, psicólogos tenham outras maneiras de definir a ansiedade, mas eu quero abordá-la numa perspectiva bíblica e espiritual, e eu quero definir aqui a ansiedade como aquele sofrimento antecipado por uma situação que pode ser mudada pela oração eficaz. Então eu quero verificar com você neste texto alguns remédios espirituais para a ansiedade. Se você quer lidar bem com a ansiedade, é essencial que você conheça a Deus por meio de um relacionamento pessoal. Aqui diz que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. É em Cristo. Sem Cristo, não há possibilidade de viver livre, completamente livre da ansiedade. Em Jesus você tem essa possibilidade de lidar com a ansiedade tendo sucesso nessa batalha. Conhecer a Deus é da maior importância. E para você conhecer a Deus, você precisa de algumas informações sobre Ele. Precisa também de estabelecer um relacionamento com Ele por meio de uma decisão pessoal.
Quais são os conhecimentos que você precisa ter de Deus para experimentar esta paz que excede a todo entendimento e que te guarda da ansiedade devoradora? Você precisa saber que Deus ama você. Com base na Bíblia, podemos afirmar que Deus te ama. O próprio Jesus, numa conversa com Nicodemos, João, capítulo 3, versículo 16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos ama, é um fato. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, diz: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus nos ama, e isto é um fato. E para ter um relacionamento com Deus e experimentar a paz que te ajuda a atravessar os momentos de ansiedade com tranquilidade em seu coração, você precisa estar consciente e convicto de que Deus ama você. Outra informação que você precisa sobre Deus é que Deus pode todas as coisas. Deus não é como eu e você. Embora nós tenhamos sido criados à imagem e semelhança de Deus, há uma diferença tão grande entre nós e Ele quanto existe entre uma lamparina e o sol. Deus é o Criador, nós somos a criatura. Deus é todo-poderoso, nós somos tão limitados. Deus pode fazer tudo. Aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Não há limites ao poder de Deus. As coisas que eu não posso fazer, Deus pode, e Ele promete ouvir a minha oração. E a outra informação que você precisa sobre Deus é que Ele se interessa por você. Muitas pessoas creem que existe um Deus criador. Muitas pessoas creem que esse Deus criador pode todas as coisas, mas pensam que Ele não dá a mínima para os nossos problemas. Pois a nossa Bíblia diz que Deus se interessa pelas pequenas coisas, que Ele trata todas as suas criaturas com muito carinho, que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados diante dele, que Ele sabe tudo a nosso respeito, conhece os nossos pensamentos antes que os expressemos em palavras. Ele sabe tudo a nosso respeito. Esta convicção de que Deus se interessa por você, as promessas que Ele fez, nunca te deixarei, jamais te abandonarei, devem estar firmes no seu coração, para que você possa lidar com a ansiedade e obter sucesso. Para ter sucesso nessa batalha contra a ansiedade e viver sempre tranquilo, você precisa conhecer a Deus e conhecer o seu poder. Além disso, é preciso que você dedique-se mais à oração. O nosso texto diz: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Se eu orar mais, eu posso me preocupar menos. Se eu orar mais, a minha ansiedade vai diminuir, porque eu estarei colocando um fardo que é insuportável para mim nas mãos de um Deus todo-poderoso que me ama, que se interessa por mim e que pode dar a resposta que eu tanto necessito. Jesus nos ensinou a orar sempre e nunca desanimar. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, diz assim: e o Senhor lhes propôs uma parábola, ensinando sobre o dever de orar sempre e nunca desanimar. E depois Jesus continua contando ali a parábola, falando de uma viúva que constantemente ia perante um juiz iníquo pedir que ele fizesse justiça a ela. Jesus insiste
que a nossa oração tem que ser constante, tem que ser perseverante. Nunca devemos dar lugar ao desânimo, mas sempre devemos nos sentir motivados, encorajados a buscar a presença do nosso Deus, porque a oração de um justo é poderosa e eficaz. Mais oração igual a menos preocupação. O versículo 6 diz que eu devo orar sobre todas as coisas. Em tudo sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Nós podemos orar, nós devemos orar, e Deus ouve orações. Eu quero desafiar você a tirar todos os dias um tempo para orar, mesmo quando você não estiver vivendo momentos de ansiedade, porque nós não devemos fazer da oração apenas aquele escape para as horas de desespero, mas devemos fazer dela um estilo de vida. Aprenda a conversar com o Pai Celestial, como um filho que ama, conversa com seu pai, brinca com seu pai, gosta de estar na presença do Pai. Assim você deve criar o hábito de buscar a presença de Deus por meio da oração. A Bíblia diz que a nossa oração pode ser de petições, de súplicas, sim, mas também deve ser oração de ação de graças. Você deve lembrar de voltar para dizer a Deus obrigado. Quando nós desenvolvemos mais a nossa vida de oração, sobra menos espaço para a preocupação, para a ansiedade, para o desespero na nossa vida. Que você possa aprender a dedicar mais do seu tempo à oração e você vai poder viver sempre tranquilo. Então, se você conhecer a Deus e o seu poder, se você dedicar-se mais à oração, você vai experimentar a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Lembrando que isso só é possível em Cristo Jesus. O nosso texto ainda diz que além das orações e das súplicas, nós devemos estar cheios de gratidão, ação de graças. Com isso, apresentem seus pedidos a Deus. O fato de ação de graças aparecer junto com oração e súplicas mostra que a nossa atitude de agradecer deve vir antes até de recebermos a resposta ao nosso pedido. Já vamos pedindo com gratidão. Agora, eu quero incentivar você a ter também aquela gratidão depois da resposta. Porque muitas vezes a gente procura Jesus desesperado, pede socorro, o socorro vem e nos esquecemos de quem foi que nos valeu e como foi que ele nos socorreu. A Bíblia diz que haviam 10 leprosos na região de Samaria e Jesus, passando por ali, aqueles leprosos começaram a pedir socorro a Jesus e Jesus então diz para eles: podem ir se mostrar ao sacerdote. E eles foram. No caminho perceberam que estavam todos curados. Um deles voltou para agradecer a Jesus. Jesus admirou-se daquele que voltou para ser-lhe grato por causa da cura. Os outros 9 nem lembraram de ser gratos a Deus. Nós precisamos buscar a presença do nosso Deus em oração e depois lembrar de ser agradecido. Ser mais agradecido é a terceira coisa que eu quero te incentivar a praticar aqui para viver sempre tranquilo. Com ação de graças. Gratidão hoje é receita de coaching, mas na Bíblia é mandamento há muito tempo. Na carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, diz: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus para convosco em Cristo Jesus. Deus quer que a gente seja agradecido. Gratidão é a palavra de ordem. Se você quer diminuir a ansiedade, aumente a sua gratidão. Quando você começa a se lembrar das coisas boas que Deus fez por você,
suas preocupações diminuirão. A tensão interior que está no seu coração vai diminuir. Aquele sofrimento antecipado por um problema que pode ser resolvido pela oração eficaz vai desaparecer. Jesus disse para os seus discípulos, para eles não ficarem preocupados quanto ao que comer, quanto ao que beber, quanto ao que vestir. E ele disse para eles, podem olhar para as aves dos céus. Elas não trabalham, elas não semeiam, elas não colhem, elas não guardam mantimento em celeiro, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta. Olhem também para os lírios do campo. Nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E se Deus assim veste a erva, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, será que não vestirá e não cuidará muito mais de vocês, homens de pequena fé? Não vos preocupeis, pois, pelo dia de amanhã. Basta a cada dia o seu mal. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus teve essa conversa com seus discípulos em Mateus capítulo 6, do 19 ao 24. Ele orientou seus discípulos a esse tipo de prática. Ansiedade não deve ter lugar no coração de quem tem um relacionamento com Jesus. Eu posso orar, eu posso me lembrar de como Deus cuida de criaturas tão insignificantes como passarinhos ou flores. Agora, você, nós somos a coroa da criação de Deus. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós valemos mais do que muitos passarinhos e muitos galhos de flores. E Deus vai cuidar de nós com muito maior dedicação. Confie nele. Descanse nele. Livre-se da ansiedade. Se você conhecer melhor a Deus, se você conhecer bem o poder de Deus, se você se dedicar mais à oração, se for mais agradecido, a paz de Deus vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Agora, a Bíblia diz que isso só acontece em Cristo Jesus. Sem Cristo, você não tem acesso à oração eficaz. Você pode orar? Pode. Mas nós só temos promessas verdadeiras de respostas efetivas de Deus no nome de Jesus. Jesus disse, e tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. João 14, versículo 13 e versículo 14. Quando nós oramos no nome de Jesus, o céu se abre. Jesus foi aquele, o Filho de Deus, que deixou a glória, tornou-se homem, viveu entre nós, agradou o Pai o tempo todo, morreu pelos pecadores. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 5 diz, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Em Cristo você pode ser atendido. Em Cristo você pode viver sempre tranquilo. Em Cristo você pode viver livre de ansiedade se você praticar esses princípios que está aprendendo hoje aqui. Talvez você esteja com o coração cheio de preocupação, cheio de ansiedade. O que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? O que eu vou fazer quando terminar essa quarentena? Porque eu nem sei se terei meu emprego depois. Descansa no Senhor. Confia no Senhor. Busque a Deus por meio de Jesus Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador. Aceite Ele como seu mediador na sua relação com o Pai Celestial. E você terá acesso às inesgotáveis riquezas de Deus. A graça de Deus virá sobre a sua vida. Quero orar com você. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Você quer convidar Jesus para ser seu Salvador? Para ser o mediador na sua relação com Deus? Então diga isso a Jesus. Senhor Jesus,
Quero que o Senhor entre na minha vida agora. Transforme, Senhor, o meu coração. Muda a minha vida. Eu quero ser uma nova pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Pai, eu oro por essa pessoa, pedindo que o Senhor a abençoe, que o Senhor derrame sobre ela toda a tua graça, todo o teu poder. Faça dela uma nova pessoa, em nome de Jesus. Amém. Quero te lembrar de curtir o nosso vídeo aí, dar um joinha. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Se você já é inscrito, acione o sininho para receber as notificações. Se já fez tudo isso, peço a sua colaboração, envie esse vídeo a 3 pessoas e peço que elas também se inscrevam no meu canal. As descrições do vídeo aí vão dar as informações sobre a igreja e caso você queira também contribuir com a causa nossa, nós apoiamos trabalho missionário na Ásia e se você quiser cooperar conosco, você vai ter informações aí na descrição do vídeo. Deus abençoe sua vida, tenha um ótimo dia e uma ótima semana em nome de Jesus.